8. Mediadora do desconhecido. Vamos agora nos deter em três outras definições intimamente relacionadas. 1. A anima personifica o inconsciente coletivo. A anima personifica o inconsciente coletivo. CW10, 714. O inconsciente é frequentemente personificado pela anima. CW11, 107. Definir a anima como uma personificação do inconsciente. CW9, 2, 20N1. 2. A anima é a função de relação com o inconsciente. B. Definir a anima como uma personificação do inconsciente, genericamente falando, e a encarei como uma ponte para o inconsciente, em outras palavras, como uma função de relação com o inconsciente. CW13, 62. Ao torná-los conscientes da anima e animusa, nós os convertemos em pontes para o inconsciente. CW7, 339. Anima é a personificação das funções inferiores que colocam um homem em relação com o inconsciente coletivo. CW18, 187. A anima é a imagem do sujeito na sua relação com o inconsciente coletivo. CW7, 521. 3. A anima é a mediadora do desconhecido, age como psicopompo para o desconhecido e mostra-se como desconhecido. A X é sem dúvida a anima, representando o inconsciente coletivo. Carta de 24 de dezembro de 1931 para o Conde Hermann Keyserling. Em geral é a anima que, em forma singular ou plural, representa o inconsciente coletivo. CW14, 128. O encontro com a anima leva logicamente a uma expansão da nossa esfera de experiência. A anima é um representante do inconsciente, assim, uma mediadora. Carta de 13 de março de 1958, destinatário anônimo. A anima faz o papel de mediadora entre inconsciente e consciente. CW10, 715. A anima serve de intermediário entre a consciência e o inconsciente coletivo. CW14, 498N381. A alma é um daimon que traz a vida e que brinca seu jogo de alfa acima e abaixo da existência humana. CW9, I, 56. B. A figura da mulher desconhecida é uma personificação do inconsciente, que eu chamei de anima. CW16, 17. Estas definições referem-se à fenomenologia do desconhecido, que viemos enfocando desde o princípio a anima como inocente, vazia, vaga, branca, ou escura, a fumaça, a bruma e a opacidade, seu comportamento ilusório, enigmático e obscurantista, suas origens dúbias e sombrias ou suas ligações com a história remota ou com culturas estrangeiras, as imagens nas quais ela aparece de costas, ou velada, escondida ou encarcerada na escuridão da matéria primal. C. No topo da gravura está a personificação do inconsciente, uma figura de anima nua que se vira de costas. Esta é uma posição típica, no princípio da objetificação destas imagens, a figura de anima frequentemente vira-se de costas. CW18, 412. Ou ela é desconhecida enquanto a que promove projeções e ilusões. O desconhecido também inclui a fenomenologia dos humores repentinos indesejados e atrações que aparecem sem nenhuma razão e que também somem inexplicavelmente. Finalmente, anima é o desconhecido como o mistério da consciência na sua relação com a natureza e a vida. É a esta inconsciência fundamental do arquétipo ausência de luz, de moralidade, de significado, de conflito, de intenção, de tempo histórico e de imagem cultural que Jung aponta em algumas passagens sobre a natureza desconhecida da anima. Pois a irrupção da anima na consciência geralmente leva a uma psicose. Diferentemente de outros conteúdos, eles da anima e animusa permanecem sempre estranhos ao mundo da consciência, intrusos indesejados que saturam a atmosfera com sinistros presságios ou mesmo com o medo da loucura. Eles da anima e animusa sem dúvida pertencem ao material que vem à tona na esquizofrenia, CW9, e 51720. Ele também sugere que a anima pode explicar a grande maioria dos suicídios entre os homens, CW10, 79. Então, quando Jung diz que os arquétipos são incognoscíveis, não acredito que ele se refira simplesmente ao fato de sua estrutura teórica estar além da possibilidade do conhecimento. Não acredito que esteja se referindo ao arquétipo da anima simplesmente como um numen kantiano, um potencial que não se pode conhecer, uma conjectura hipotética. D. Quando projetada, a anima tem sempre uma forma feminina com características definidas. Este achado empírico não significa que o arquétipo é constituído em si desta forma. CW9, I, 142.
Ele está falando tanto epistemologicamente como fenomenologicamente, empiricamente. A psique inconsciente não pode ser totalmente conhecida. É isto que inconsciente significa: desconhecido e incognoscível. O que é desconhecido pode se tornar conhecido, mas o que é incognoscível permanece sempre fundamentalmente impossível de ser conhecido, e é precisamente essa inconsciência psíquica que está além do alcance do insight e do conhecimento, que anima a Medeia. Ela nos toma inconscientes. Por ser a própria loucura da vida, ela nos leva à loucura. Na natureza do elfo, sabedoria e loucura aparecem como uma e a mesma coisa, elas são uma e a mesma coisa enquanto forem representadas pela anima. A vida é louca e significativa ao mesmo tempo. CW 9 e 65. A anima emerge de uma maneira exemplar do lodo primevo, carregada de apêndices polpudos e monstruosos que vêm do fundo. Carta de 13 de agosto de 1931, para o conde Hermann Keyserling. Quando um tal destino Neque debruça-se sobre um homem, ele normalmente encontra o inconsciente na forma d'uva obscuro, um cundre de uma feiura primeva, horrivelmente grotesca, ou como uma beleza infernal. Na Metamorfose de Fausto, Gretchen, Helena, Maria e o abstrato do eterno feminino correspondem às 4 figuras femininas do submundo gnóstico: Eva, Helena, Maria e Sofia. CW 15, 211. Através do arquétipo da anima adentramos o reino dos deuses. Tudo aquilo que a anima toca torna-se luminoso, incondicional, perigoso, tabu, mágico. CW 9 e 59. Sentimentalismos na prática analítica deixam de lado este aspecto psicótico, tão habitual ou vicioso é o uso de eros e das ligações de anima nesta prática. Note: personalização, subjetividade e sensibilidade são qualidades arquetípicas da anima, devem ser peneiradas pela função sentimento e desliteralizadas. Caso contrário, assumimos essas qualidades, identificamo-nos com elas, acreditando que, ao nos tornarmos mais intimamente pessoais, profundamente subjetivos e sensíveis, estamos novamente integrando a anima, quando na verdade estamos deixando que ela se apodere de nossos sentimentos, tornando-os falsos ao transformá-los numa imitação dos dela. A imitatio animae mostra-se logo numa pseudo-subjetividade, pseudo-sensibilidade, pseudo-profundidade. Por ser arquetípica, ela aumenta a dimensão desses sentimentos, fica rico demais, refinado demais e não convence. Vox Populi chama isso de trapaça. Essa infiltração da anima no sentimento é o modo pelo qual a prática fica subordinada a uma de suas engenhosas duplicidades. A ausência de sentimento humano no arquétipo da anima é precisamente aquilo que ela encobre com o sentimentalismo sobre si mesma. Mas ela é a sua própria culpa, pois seu aspecto frio e enlouquecido, la belle dame sans merci, traz uma correção arquetípica ao seu próprio sentimentalismo. B. A atrofia dos sentimentos é uma das características do homem moderno que se manifesta como reação quando há sentimentos em demasia e principalmente sentimentos falsos. CW 15, 183. Mas não vamos imaginar a anima sendo ponte e mediadora apenas para o mundo interno como uma benfeitora sibilina, que nos ensina tudo aquilo que não sabemos, a pequena guia cuja mão seguramos. Esta é uma via de mão única, e há uma outra direção em seu movimento. Ela também liberta forças do inconsciente coletivo, pois do outro lado da ponte agitam-se fantasias, projeções e emoções que tornam inconsciente e coletiva a consciência de uma pessoa. Tudo aquilo que a anima toca torna-se luminoso, incondicional, perigoso, tabu, mágico. Ela fornece as razões mais convincentes para não nos intrometermos com o inconsciente, uma ocupação que desmantelaria nossas inibições morais e libertaria forças que seria melhor que deixássemos inconscientes, não as perturbando. CW 9 e 59. Ela nos torna igual a qualquer um, dizendo os mesmos clichês, perseguindo as mesmas efemeridades, presos às mesmas necessidades. Como mediadora do eternamente incognoscível, ela é tanto a ponte sobre o rio em direção à floresta como a ponte para dentro do pântano e da areia movediça, tornando o conhecido ainda mais desconhecido. Quanto mais fundo descemos em sua ontologia, mais opaca torna-se a consciência. Assim, para acompanhá-la, como os alquimistas, termos de declarar que a compreensão move-se do conhecido para o desconhecido, numa epistemologia baseada no dito ignotum per ignotius. As explicações da anima apontam para o inconsciente e fazem-nos ainda mais inconscientes. Ela mistifica, produz charadas de esfinge, prefere o secreto e o oculto onde ela pode permanecer escondida, ela insiste na incerteza. Ao conduzir qualquer coisa conhecida para longe de suas bases sólidas, ela carrega qualquer questão a águas mais profundas, o que é também um modo de cultivar a alma. Quanto mais profundamente a seguirmos, mais fantástica se torna a consciência.
O primeiro encontro com ela nos leva a inferir qualquer coisa, no sabedoria. Este aspecto somente aparece para a pessoa que pretende confrontar-se com ela seriamente. Só aí, pode ele então perceber mais e mais que, atrás de todo seu jogo cruel com o destino humano, há algo como um propósito escondido que parece refletir um conhecimento superior das leis da vida. Pois são justamente as coisas mais inesperadas, mais aterrorizantemente caóticas que revelam um significado mais profundo. E quanto mais este significado for reconhecido, mais a anima perde seu caráter impetuoso e compulsivo. CW 9 e 64. Então, em sonhos, ela se revela como psicótica, uma aparição de olhar estranho, uma companheira do meu hospício noturno. A união com a anima implica também uma união com a minha psicose, com o meu medo da loucura, com o meu suicídio. Esta conjunção com seus doces sentimentalismos é purgada pelo seu sal, pois é uma conjunção com a loucura da vida, que é ao mesmo tempo a minha própria loucura, mediada e personalizada pela anima quando ela traz à tona um eu que é uma esquisitice minha e peculiar, ou aquilo que Jung chama de self. A psicologia analítica conduzida por mãos menos atentas que as de Jung muitas vezes deixa escapar estas implicações do desconhecido. Através dos artifícios da consciência lunar ou matriarcal, os psicólogos algumas vezes sugerem que a obscuridade dos estados de anima não é uma ameaça real, nem uma escuridão real, mas um outro tipo de luz. É como se a prática analítica, ao viver sua fantasia do velho sábio, devesse, a todo custo, apegar-se à doce anima, pois esta filha nutridora é inerente ao mitologema do Senex, tão dominante no analista. Ele depende da sua ajuda, portanto deve vê-la como ajuda. Daí mediadora significa apenas mediação, e harmonia apenas harmonia. Essas posições confortantes são uma outra maneira de a anima inebriar o pensamento com sua suave persuasão, protegendo-se ao nos impedir de enxergar suas profundezas demoníacas. B. A anima não mais cruza o nosso caminho como uma deusa, mas como um infortúnio intimamente pessoal ou, talvez, como nossa melhor aventura. Quando, por exemplo, um professor de seus 70 anos, altamente estimado, abandona a família e foge com uma atriz ruiva e jovem. É desta forma que o poder demoníaco revela-se para nós. CW 9 e 62. Afinal, o intermediário reconciliador também é aquele que intervém e, como aponta Jung, o casamento consanguíneo com minha alma também trai meus planos, transformando-se finalmente na cruz de minha alma. Assim o encontro com a anima e o animus significa conflito, CW 16, 470, que também é um padrão de relação com o inconsciente coletivo. Nada serve melhor de intermediário para o inconsciente e a coletividade do que a confusão, a fúria, o sofrimento. No mito, a harmonia é filha da guerra, e a harmonia em filosofia, Heráclito, FRGS. 44, 45, 47, 59, 62 Burnet, 2 é inseparável da disputa e da discórdia. Quando a anima é definida como psicopompo mediador, somos obrigados a indagar precisamente de que maneira ela guia e precisamente a que estados ela nos leva, já que a alma possui outros guias. C. Em sua procura da totalidade. Michael Mayer encontrou a alma animal e a alma da Sibila, que agora o aconselha a procurar as 7 Oxen e Ligo 7 deltas do Nilo. CW 14, 287. A Sibila, Guia das Almas. CW 14, 300. Nosso autor já foi conduzido pela anima Sibila a percorrer as casas planetárias. CW 14, 313. Mas uma atitude consciente que renuncia às suas intenções egóicas e submete-se às leis suprapessoais do destino, pode dizer que está a serviço de um rei. Esta atitude mais exaltada eleva o status da anima de uma tentadora para o de um psicopompo. CW 14, 540. A anima agora aparece como o psicopompo, aquele que mostra os caminhos. CW 12, 74. Há também a pequena criança que conduz, assim como o velho sábio ou mentor, Hermes, o líder heróico, e o animal amigo. Cada um desses conduz de uma maneira diferente e a diferentes conclusões. Se sua rota e meta nada tem que ver com sentimento, feminilidade, contrasexualidade ou eros, cada um dos quais reprovados no difícil teste da parte, e então o que nos resta? No capítulo 5 dissemos que a anima é o arquétipo da consciência psíquica. Mas agora vimos dizendo que a anima é o arquétipo mediador da inconsciência. Ao juntarmos estas duas afirmações, estaremos dizendo que a consciência da anima significa antes de tudo consciência da nossa própria inconsciência. Ela traz a possibilidade da reflexão em termos do inconsciente, isto é, de que modo esta imagem, evento, pessoa,
ideia, sentimento, que agora é o conteúdo de minha reflexão, produz inconsciência? Este é o ponto de vista da psicologia profunda, e é por isso que a anima, e não o velho sábio, a mãe natureza ou o herói cultural, é o arquétipo do chamado psicológico. É por isso também que o cultivo da alma precede a autoindividuação. Pois, antes de podermos nos tornar conscientes, devemos ser capazes de saber que somos inconscientes, e onde, quando e quanto. O cultivo da alma nesse contexto torna-se nada mais grandioso do que, ao contrário, o humilhante reconhecimento do arquétipo da anima. É antes de tudo uma percepção das diferenças entre seus infinitos disfarces e truques, enxergando onde fomos enredados pela sua teia, é uma contínua atividade de fantasia sobre fantasias. Aqui, o cultivo da alma, para usar uma metáfora anímica de Jung, CW9, e 158, refere-se ao conhecimento discriminante que Prakriti evoca em Purusha ao dançar para ele. Purusha, aliás, não usa a espada para esta discriminação. Ele observa. Porque a anima é o mediador da inconsciência, tornando-nos não mais conscientes mas menos, ela portanto floresce onde a inconsciência aporta, nos complexos, na ilusão, nos apegos da vida, nos estados de sonolência e humores, na reflexão isolada, nos vapores e umidades histéricas, e nas loucuras da ninfolepsia, no fascínio com as causas e curas naturais, simples, inocentes e melancólicas, e nas pessoas que as incorporam. Ao acreditar que, quando integramos as manifestações, integramos e tornamos consciente a anima, perdemos contato com a autonomia da sua inconsciência arquetípica, e da nossa. A noção de inconsciência significa autônomo, espontâneo, ubíquo, coletivo, está sempre nos atingindo, explodindo, transbordando e estourando no meio da rua. Cada evento que ocorre num dia tem um efeito entrópico, desintegrador. Cada conversa, cada hora analítica, cada sonho, cada meditação, ao movimentar a consciência, faz-nos inconscientes de um novo jeito. Ela transmite essas mudanças na inconsciência. Enquanto consciência da alma ela é basicamente imaginal, ou seja, uma autorreflexão ou reconhecimento do desfile de fantasias que compõe a psique, capítulo 5, acima, ela medeia os incessantes movimentos da interioridade. Essa interioridade não está somente dentro da minha cabeça ou dentro dos murmúrios proprioceptivos das sensações internas. Ela relata a interioridade de todas as ligações, quer sejam em tândens com outras pessoas, suas fofocas, suspeitas, rancores, ou em tândens primordiais com espírito, corpo e mundo, com os quais a alma está ligada e dos quais a alma é a interioridade. Mas esses relatos não são respostas. Pedir respostas à figura anímica via imaginação ativa, acreditar que ela dá conselhos, diferentes da sabedoria do não saber, ambiguidade, indecisão, incerteza, é uma asneira analítica não menos tola do que aquelas que exploramos anteriormente a respeito do seu suposto eros, ou sentimento, ou localização somente nos homens. Jung sugere que a sua sabedoria é, na verdade, uma identificação indiferenciada com o velho sábio. A anima está sempre associada com a origem da sabedoria e da iluminação, cujo símbolo é o velho sábio. Enquanto você estiver sob a influência da anima, você está inconsciente deste arquétipo, ou seja, você é idêntico a ele e isto explica sua preocupação com a filosofia hindu. Assim você é forçado a representar o papel do velho sábio. Carta a Walter Levino, de 21 de abril de 1948, Confronticon sobre Sofia, pp 53, 67 acima. Mesmo o conhecimento que a sábia Sofia Medeia é PX, fé, uma convicção na realidade psíquica e em suas fantasias, que nos leva para longe do saber rumo ao imaginar. O mundo gnóstico de onde vem Sofia é um reino repleto de figuras imaginais, e a sabedoria que ela transmite é participação neste reino. Manifestações da anima mostram que ela não tem respostas, as imagens dela como inocente falam-nos da sua ignorância, como eco falam-nos de sua falta de originalidade, como sereia fugidia diz que ela é incompreensível, assim como sua inabilidade de falar claramente ou de pensar objetivamente é imaginada na sibila oracular e na musa. As respostas que ela realmente transmite são imagens. B. O processo simbólico é uma experiência nas imagentes de imagens. CW9, e 82. Ela responde imaginativa e magicamente, misturando imaginação com meditações, inspirações, maquinações, buscas e caçadas. Estas respostas imagem talvez tenham pouco a oferecer num dilema prático. Ainda assim, elas tocam o destino, talvez, quem sabe. Estas imagens eternas sejam aquilo que o homem entende por destino, CW7, 183. C. A luminosidade deste arquétipo anima e causa uma reação de pânico.
O motivo para tal está no significado de destino que é característico da figura de Anima. Ela é a esfinge de Édipo, uma Cassandra, a mensageira do Graal, a mulher branca que anuncia a morte, etc. A consciência de um homem projeta todas as percepções que vêm da personificação feminina do inconsciente sobre uma figura de Anima. Isso explica a qualidade fatalista da Anima. CW 10, 713-14. Esses dois arquétipos, Anima e Animus, possuem um caráter fatal que atua, em determinados casos, de maneira trágica. Só quando lançamos alguma luz nas profundezas obscuras da psique e explorarmos os caminhos estranhos e tortuosos do destino humano é que podemos perceber, pouco a pouco, como é imensa a influência destes dois fatores que complementam nossa vida consciente. CW 9, 2, 41. No nível mais baixo, a Anima é uma caricatura do Eros feminino. O Eros da mulher corresponde ao Ming, ao destino ou fortuna. CW 13, 60. O arauto do destino, a Anima. CW 13, 218. Talvez, também, amor fati, o amor que se sente pelo seu próprio destino, seja o amor pelas imagens. As imagens apresentam-se, e de alguma forma podem ser conhecidas, mas sempre restará uma profundidade incognoscível, impenetrável na imagem. Será que é aí que mora o destino? Pois o destino é o desconhecido, de alguma maneira mais desconhecido que a morte, que é uma certeza absoluta. Já que a Anima faz parte do destino desconhecido, todas as mais profundas áreas de seu domínio são desconhecidas: o arcaico, o passado filogenético, as culturas exóticas, as religiões misteriosas das deusas, a vida pré-consciente da natureza, bem como a morte. Nada disso pode ser conhecido. Ler suas imagens e mensagens em sonhos como precognições é uma ilusão ou uma hibris. A análise dos sonhos nos traz o conhecimento dos sonhos, não da vida, do destino ou da morte. A análise dos sonhos também não torna consciente o inconsciente, ela apenas movimenta as ilusões, oferecendo a oportunidade de novas percepções. A consciência da Anima liga-se ao inconsciente assim como as ninfas aderem às suas densas florestas e os ecos não podem abandonar suas cavernas. É uma consciência vinculada, como um pequeno pássaro a cantar do fundo da matéria-prima, revolvendo a lama da nossa estupidez, de forma que a possibilidade de termos uma consciência anímica maior dá-se ali onde estamos mais inconscientemente envolvidos. Consequentemente, venho enfatizando a fofoca. Ressentimentos mesquinhos, carências, o kit, calúnias, velhas contas, birras. Não porque isso tudo se refere a sentimentos inferiores da Anima ou a uma feminilidade inferior. De jeito nenhum. Essas condições de envolvimento intenso estão repletas de matéria-prima, e oferecem o melhor terreno para insights da Anima. A consciência da Anima não só relativiza a consciência egóica, mas relativiza também a própria ideia de consciência. Deixa de ser claro quando estamos psicologicamente conscientes e quando estamos inconscientes. Mesmo esta discriminação básica, tão importante para o complexo egóico, torna-se ambígua. Portanto, o ego tende a encarar a consciência anímica como ilusória, caprichosa, vacilante. Mas estas palavras descrevem uma consciência que serve de intermediário para o desconhecido, que está consciente da sua inconsciência, e que, portanto, reflete verdadeiramente a realidade psíquica. Realidade psíquica, consciência da Anima, cultivo da alma. Lutar com qualquer uma dessas coisas envolve-nos com as outras. O cultivo da alma pede consciência da Anima, que é o arquétipo da alma e da realidade psíquica. Só podemos entender o que significa realidade psíquica e cultivo da alma tanto quanto nos permite a Anima, e não podemos acompanhá-la para além da nossa compreensão do que significa a noção de Anima, bem como as noções de alma e psique. Em outras palavras, assim como o intelecto psicológico requer consciência anímica requer um intelecto psicológico. A alma seria compreendida. A compreensão psicológica consiste, portanto, em dois elementos que se interpenetram: psique e logos, alma e intelecto. A interpenetração da compreensão intelectual e da alma já acontece nas primeiras noções de psique na Grécia e da Anima em Roma. Como vimos, essas palavras muitas vezes referiam-se a um elemento aéreo vivo e generativo na cabeça, ou alma na respiração, isto é, uma psique com logos, psicologia. Os ares na cabeça que Onian diz referirem-se à Anima na tradição latina, capítulo 5, acima, são uma atividade primária da psique, sua produção de fantasias da cor do ar, a efemeridade vaporosa cruzando a mente, pp 39, 99, acima, sobre ar e Anima. E segundo 1. Opus Naturalium Aqua 2. Divisio Naturae Terra 3. Anima Er 4. Intellectus Ignis CW 9, 2, 414.
A fenomenologia aérea da anima aponta não apenas para vapores ou para volubilidade. Refere-se também a um dos 4 elementos primordiais da imaginação, Bachelard. O psicólogo alquímico Ripley disse: a alma etérea é o fogo secreto da nossa filosofia, o nosso óleo, a nossa água mística, CW12, 336N7. Ar refere-se àquele elemento invisível o qual, como a realidade psíquica, conhecemos apenas indiretamente. Se a alma etérea ou a anima aérea é o segredo da opus alquímica, e logicamente existem inúmeros segredos, eu faria uma relação entre o ar psíquico e a imaginatio, talvez a chave mais importante para a compreensão da opus, e Biden, 396. O segredo e a chave para o trabalho psicológico requer a imaginação aérea da alma, ou seja, a capacidade de imaginar eventos fora, e Biden, da perspectiva corpórea natural do literalismo empírico e material, mas sim tendo em vista um corpo sutil ou de fantasia da realidade psíquica. Estar na alma requer estar num corpo também, mas esse corpo é construído com recheio de alma, é um corpo soul pro, CW14, 748. Imagens de fantasia formam esse recheio, este corpo sutil, CW12, 394. Quando depreciamos o aspecto aéreo da anima, ou consideramos o ar insubstancial, damos menos valor à fantasia e à mente em geral. Além disso, e pior que isso, se é que é possível, perdemos a chave para toda a opus psicológica, cujo segredo é a construção do corpo via imaginação. Assim, devemos resgatar toda a extensão do significado psíquico do elemento ar. A anima aérea diz respeito às tempestades cujos nomes a homenageiam: Ana, Beth, Carol. Eles serena causam tempestades. CW13, 218. A todo o âmbito da meteorologia interna, a sua pressão atmosférica, a umidade, as névoas, ao entusiasmo e inspirações, explosões e colapsos, as criaturas do ar como borboletas e aranhas, anjos e bruxas, pequenos balões vermelhos, balões de gás, todo tipo de pássaros e insetos alados, a distanciamento, profundidade de perspectiva e horizontes, a invisibilidades, pressentimentos que caem do céu, e augúrios também, ao poder evocativo dos aromas, e ao som, à canção e à fala, à mente e ao intelecto. O intelecto psicológico é um aspecto da alma, um de seus fenômenos aéreos. A psicologia de Jung origina-se de uma completa interpenetração de alma e intelecto, é por isso que ela compreende, é por isso que ela pertence às psicologias da compreensão, Verstehen. Jung realçou fortemente a importância de compreender a psique. Em psicoterapia, é um fato muito conhecido que os sintomas neuróticos que parecem impossíveis de serem atacados podem frequentemente tornar-se inofensivos pela compreensão consciente. CW13, 436S. A formulação estética necessita da compreensão do significado e a compreensão necessita de formulação estética. Os dois complementam-se para formar a função transcendente. CW8, 177. No final das contas, faz muito pouca diferença se o médico compreende ou não, mas faz muita diferença se o paciente compreende. CW16, 314. Falta de conhecimento tem exatamente o mesmo efeito que a inconsciência CW16, 546. Sua compreensão baseia-se em esse anima que fornece o ponto de vista onde se apoia seu pensamento psicológico e que torna psicológico o seu pensamento. Estou realmente convencido de que a imaginação criativa é o único fenômeno primordial acessível a nós, a base real da psique, a única realidade imediata. Desta forma, eu falo de esse anima, a única forma de ser que podemos experimentar diretamente. Carta a Kurt Platt, de 10 de janeiro de 1929. O que de fato é a realidade se não é uma realidade em nós mesmos, esse anima? A realidade em que vivemos não é o produto do comportamento factual e objetivo das coisas, nem exclusivamente de uma ideia formulada, mas em vez disso uma combinação de ambos, através do esse anima. CW6, 77. Esse anima é também a base do imenso corpo do seu trabalho intelectual. O esse anima de Jung refere-se primeiramente ao contínuo ato criativo da fantasia, CW6. 77 e 78. Mas o termo origina-se como um ponto de vista dentro dos argumentos universais, um modus de alma entre espírito e matéria, ou entre palavras e coisas. Poderíamos chamar este ponto de vista de especulação psicológica, resultante do espelho da alma refletindo nossos envolvimentos espirituais e materiais. Através desse espelho, nos engajamos na fantasia intelectual. Construímos uma psicologia que pode conter a psique e que se toma o seu corpo. Espontaneamente surge a opus, o material, o recheio incorporado da mente e este também,
como diz Jung, é o trabalho de Eva. D. A opus implica, no homem, o aspecto erótico da anima. Da prima matéria cresce a árvore filosófica, o desenvolvimento da opus Eva, a anima do homem, enquanto Sapientia ou Sofia, faz, por seu lado, com que de sua cabeça saiam os conteúdos intelectuais da obra. CW 16, 519. 9. Anima como unipersonalidade. Uma definição secundária de anima diz que só existe uma única imagem dela na psique do homem, enquanto o animus é definido como uma multiplicidade, CW 10, 81, ele não é tanto uma unidade, mas uma pluralidade. A anima personifica-se em uma figura única. CW 7, 332. Cada homem sempre carregou dentro de si a imagem de uma determinada mulher. O mesmo vale também para a mulher, pois também ela carrega igualmente dentro de si uma imagem inata do homem. A experiência, porém, nos ensina a sermos mais exatos. É uma imagem de homens, enquanto que no homem se trata de uma imagem de mulher. CW 17, 338. A unipersonalidade da anima. Uma exclusividade apaixonada, liga-se à anima do homem. CW 7, 338. O íncubo da mulher consiste num bando de demônios masculinos, o súcubo do homem é uma vampira, CW 7, 370. Para essa diferenciação entre anima e animus, Jung baseia-se principalmente em diferenças histórico-sociais dos papéis sexuais. As mulheres relacionam-se mais individualmente de forma monogâmica em sua consciência, os homens relacionam-se mais indiscriminadamente de forma poligâmica. Essas atitudes encontram compensação nas posições contrassexuais inconscientes. B. Via de regra, a consciência de uma mulher está restringida a um homem, enquanto que a consciência de um homem tem uma tendência de ir além de um relacionamento pessoal único. No inconsciente, desta forma, podemos esperar uma compensação pelos contrários. A figura de anima do homem claramente definida preenche esta expectativa perfeitamente, como também de resto faz o indefinido polimorfismo do animus de uma mulher. CW 10, 81. Com relação à pluralidade do animus como algo distinto daquilo que poderíamos chamar de unipersonalidade da anima, este fato notável parece-me ser um correlato da atitude consciente. CW 7, 338. Mas a base também pode ser colocada como um contraste junguiano entre a diferenciação do espírito, animus, e o poder unificador de Eros, anima. C. Como ele é feito de uma pluralidade de opiniões preconcebidas, o animus é muito menos suscetível a uma personificação por uma figura única, mas ao contrário aparece mais frequentemente como um grupo ou um bando. No nível baixo, animus é um logos inferior, assim como no nível baixo a anima é uma caricatura do Eros feminino. Eros é relacionamento, logos é discriminação. CW 13, 60. Um outro aspecto, que não encontrei em Jung, levanta uma analogia biológica semelhante àquela usada por Jung, relativa aos genes masculinos e femininos. D. O sexo é determinado por uma maiona de genes masculinos ou femininos. Mas a minoria de genes pertencentes ao outro sexo simplesmente não desaparece. Um homem tem em si, desta maneira, um lado feminino. Eu chamei esta figura de anima. CW 9, e 512. Os espermatozoides são muitos, o óvulo é um só, então, animus é uma multiplicidade e anima uma unidade. Não tenho, contudo, a intenção de questionar os achados fenomenológicos quer sejam de Jung, inclusive CW 12, 58, 61 onde anima aparece significativamente como uma multiplicidade, quer sejam de outros psicólogos analíticos mais recentes com relação à unidade ou pluralidade da anima. A. O sonhador está cercado por uma multidão de vagas formas femininas. As figuras que aparecem no sonho estão apontando para a natureza feminina do inconsciente. Elas são fadas, ou sereias ou lâmias fascinantes, que enfeitiçam o peregrino solitário e o destroem. CW 12, 58, 61. Repetindo, este ensaio não está sendo escrito dentro de uma fantasia empírica, mas dentro de uma fantasia crítica. Estamos pensando sobre ideias, não sobre coisas, ou sobre o efeito das ideias sobre a nossa experiência das coisas. Mas devemos explorar a noção de unidade e multiplicidade, já que esta faz parte da definição de anima. A principal questão aberta por estas parelhas é a antiga e desconcertante problemática que diz respeito à unidade ou multiplicidade da alma. Em diversos contextos, Jung aponta para a multiplicidade das almas. A afirmação primitiva de que o indivíduo tem uma pluralidade de almas está de acordo com nossos achados. CW 14, 504 N386.
B. Os primitivos acreditam na existência de diversas almas. Sinto-me assim inclinado a admitir que os complexos autônomos se contam entre os fenômenos normais da vida e determinam a estrutura da psique inconsciente. CW 8, 217.18. Acredita-se frequentemente que as pessoas têm duas ou mais almas. CW 8, 577. A pluralidade de almas indica uma pluralidade de complexos relativamente autônomos. CW 8, 587. Por primitiva de Jung quer dizer primordial, CW 8, 218, e assim, sempre presente em nossos níveis mais profundos, já que uma multiplicidade de complexos autônomos constituem a estrutura da psique inconsciente, VIBID. C. Trata-se de uma experiência antiquíssima da humanidade, que se reflete na suposição generalizada da existência de várias almas em um só e mesmo indivíduo. Como nos mostra a pluralidade de componentes psíquicos no nível primitivo, o estado original se deve ao fato de os processos psíquicos se acharem debilmente ligados entre si, e de maneira alguma a uma unidade perfeita entre eles. CW 8, 365. Parece-me de muita importância, particularmente com relação à nossa hipótese de existência de uma consciência múltipla e seus fenômenos, que a visão característica dos alquimistas, aquela das centelhas que brilham na substância arcana negra transforme-se, segundo Paracelso, no espetáculo do firmamento interior, e de suas estrelas, a meu ver, não seria despropositado admitir que estas múltiplas luminosidades correspondem a diminutos fenômenos da consciência. CW 8, 392 IF 96. Uma outra incursão na multiplicidade psíquica leva-nos diretamente a uma revisão do conceito de anima. Sempre fiquei muito impressionado pelo caráter de personalidade que tem os fragmentos dissociados. Se esses fragmentos possuem uma personalidade, o todo do qual eles se desgarraram deve possuir uma personalidade num grau até mesmo muito mais elevado. Personalidade não precisa implicar consciência. Ela pode facilmente estar dormente ou sonhando. Pode ser que toda a personalidade secreta a ser encontrada no inconsciente esteja contida nas personificações fragmentárias mencionadas anteriormente. No inconsciente de cada homem há uma personalidade feminina escondida. CW 9 e 50811. Encontramos multiplicidade novamente em sua ideia de fragmentos de alma dispersos pela matéria e pelo corpo, assunto que examinei através de meu ensaio Dionysus in Jungs Writings, em Spring 1972, reeditado em Facing the Gods. B. O mundo clássico refletiu sobre este pneuma como Dioniso, cuja substância divina encontra-se distribuída por toda a natureza. CW 11, 387. Do ponto de vista psicológico, esta doutrina aponta para o caráter de personalidade, ou caráter egóico, dos complexos psíquicos. Como a marca que distingue o complexo egóico é a consciência, é possível que outros complexos inconscientes, enquanto psiques parciais, possuam ao menos certa luminosidade própria. CW 14, 47. O símbolo do desmembramento é muito conhecido em alquimia. Os átomos são ou tornam-se faíscas brancas brilhando na terra foetida. CW 14, 64. Na realidade, contudo, o substrato psíquico, o reino obscuro do desconhecido, exercita uma atração fascinante que ameaça tornar-se muito mais poderosa à medida que ele o penetra. Nota 48, simbolizado por uma feiticeira ou por garotas devassas. O perigo psicológico que aqui emerge é a desintegração da personalidade em seus componentes funcionais, ou seja, as funções separadas da consciência, os complexos, unidades hereditárias, etc. Isto quer dizer, o corpo e os representantes psíquicos dos órgãos ganham o comando da mente consciente. CW 12, 439-40. Por vezes Jung parece concordar com a descrição do self como a agregação coletiva de todas as almas individuais e de que ele é composto de vários, citando Origem, cada um de nós não é um, mas vários, CW 9 e 675. A história da psicologia mostra muitos tipos ou partes de alma, ou sistemas de alma com nomes específicos: animal, corporal, sanguínea, racional, seminal, espiritual, mercurial, vegetativa, sensitiva, vital, e situou essas almas em diferentes zonas e regiões do ser humano ou animal reais. A alquimia está repleta desses nomes de alma, assim como a medicina pré-moderna. Da mesma forma, a multiplicidade das almas é regularmente encontrada por antropólogos que investigam as concepções psicológicas de povos não letrados. Estes diferentes tipos de alma expressam a ideia de que existe um aspecto psíquico, uma animação, interna ou ligada a cada pedaço da natureza física, uma consciência orgânica, CW 15, 1-2N8.
E os mitos adoram encantar-nos com as inumeráveis figuras de donzelas, como as meninas Gopi de Krishna, a Ouris do paraíso persa, ou as múltiplas filhas do sol que mostram a Parmênides o caminho da verdade. Prazer na multiplicidade e múltiplos prazeres parecem pertencer à fenomenologia da anima. Diferentemente da filosofia e também da medicina científica, que escolhem entre afirmações, objetivando sempre uma unidade coerente ou um campo unificado, a psicologia pode incluir todas as posições sobre a alma como descrições válidas. Cada afirmação reflete uma realidade válida, cada uma delas é uma expressão da alma falando algo sobre si mesma de acordo com sua constelação no momento. Porque a anima compreende tantas divergências, uma psicologia fiel à anima descreve a alma de muitas maneiras contrárias. Da perspectiva do prazer na pluralidade, a anima como uma unipersonalidade é meramente um de seus muitos disfarces. A anima nos conecta especificamente com a pluralidade através de sua definição como representante do inconsciente coletivo, que nos envolve em inúmeras imagens e emoções corporais. Por um lado, a anima é o elo de conexão com o outro mundo e com as imagens eternas, enquanto que por um outro lado sua emocionalidade envolve o homem com o mundo clínico e sua transitoriedade. CW 13, 457. A anima, como ela personifica a pluralidade dos arquétipos. CW 14, 218. Anima e pluralidade ligam-se novamente na ideia de que o estágio anima da animus correlaciona-se com politeísmo, o self com monoteísmo, CW 9, 2, 427, afirmação que deu margem a uma ampla discussão em Spring 1971, pp 193, 232. Porque a anima é a matriz de todas as figuras divinas e semidivinas, desde as deusas pares até a Virgem, CW 16, 504, suas imagens abrangem uma variedade de figuras do gnosticismo e do politeísmo clássico. Jung menciona Afrodite, Selene, Perséfone, Hécate, Minerva Atenas, Cora e Pandora, além dos 4 clássicos estágios da anima, e duendes, espíritos das águas e ninfas, aos quais já nos referimos. A anima, de acordo com sua natureza erótica, exibe os traços de Afrodite, de Helena, Selene, de Perséfone e de Hécate. CW 9, 2, 41. Sua alma de Prometeu é Minerva. O Prometeu da mitologia tem sua relação de alma com Pandora ou Atena. CW 6, 289 e 95. A Cora que é observável no homem, a anima. CW 9, e 356. Pandora tem o valor de uma imagem de alma. CW 6, 305. A antiguidade já conhecia a escala erótica das 4 mulheres, Chalva, Eva, Helena, de Troia, a Virgem Maria e Sofia. Estamos lidando com a figura da anima em 4 estágios. CW 16, 361. As 4 figuras femininas do submundo gnóstico, Eva, Helena, Maria e Sofia. CW 15, 211. Ele também traça paralelos com a duplicação das almas no pensamento egípcio, hebraico e chinês. Fica claro que, ao descrever a anima, a imaginação de Jung volta-se frequentemente para a polivalência do mito pagão e para ideias exóticas ou primitivas de alma, ou seja, para reflexões que são extra ou pré-cristãs. Apesar disso, a definição de anima como unipersonalidade, CW 7, 338, implica que, quando a anima aparece em forma plural, uma dissolução regressiva deve estar acontecendo. O sonhador está cercado por uma multidão de vagas formas femininas. As figuras que aparecem no sonho estão apontando para a natureza feminina do inconsciente. Elas são fadas, ou sereias ou lâmias fascinantes, que enfeitiçam o peregrino solitário e o destroem. CW 12, 58, 61. A divisão da anima em diversas figuras é equivalente a uma dissolução em um estado indefinido, isto é, o inconsciente, de onde podemos conjecturar que uma dissolução relativa da mente consciente acontece paralelamente à regressão histórica, processo que pode ser observado em sua forma extrema na esquizofrenia. CW 12, 116. Além disso, cada homem tem uma figura de anima que verdadeiramente representa a sua alma. Mesmo que a psique seja uma pluralidade de complexos, cada um com sua centelha de alma, a fórmula é um homem, uma anima. A primeira vantagem da unidade da anima é prática. Ela delimita, restringe o uso do termo. Não podemos chamar de anima toda figura feminina, todo humor e preocupação estética ou histórica. Sem esta restrição,
Toda criatura felina, qualquer garçonete, telefonista ou lanterninha torna-se anima, bem como irmãs, sobrinhas, filhas, primas, e assim por diante, nos universos público, familiar, histórico, literário, lendário. Assim, como já reconheceu Graham Ogre, Sprague 1973, p. 93. Estamos nos deparando com um embarras de richesse. Será que todas as heroínas das ficções românticas e idealizadas são figuras de anima? Sim. Serão igualmente figuras de anima independentemente da qualidade das ficções em que aparecem? Receio que sim. Tanto a Beatriz de Dante e a Laura de Petrarca como as mais vulgares heroínas de novelas de TV e das revistas todas são reconhecidas como imagens da anima. A noção de apenas uma configuração empírica da anima diz não a essa confusão. Podemos chamar de anima somente aquela gestalt específica que denota precisa, contínua e particularmente a qualidade central da minha alma. Essa gestalt também deve conter atributos definitivos que são arquetipicamente anímicos: mistério, emoção, paradoxo, importância. Ela deve excitar o meu amor e ligar-se através da tradição à pré-história, arrastando a psique arcaica, filogenética e psicótica às suas raízes. Da mesma forma, ela deve ser um instrumento para o destino e ser a principal mobilizadora da fantasia e da reflexão por permanecer desconhecida. Preencher todos esses atributos é uma dura tarefa para qualquer figura. E sobre aquelas figuras que preenchem apenas alguns desses aspectos, retiramos delas o epíteto anima ou mesmo assim concedemo-lo, ainda que com menos intensidade? Em outras palavras, voltamos forçosamente ao mesmo problema: uma anima ou várias? Antes de tentar trabalhar com isto de outro modo, vamos olhar os efeitos da noção de unipersonalidade em terapia. A recomendação terapêutica de se concentrar num diálogo com a anima acaba por moldá-la numa figura mais definida e centrada. Inicie algum diálogo com sua anima. Faça-lhe uma ou duas perguntas. Por que ela aparece como Beatriz? Por que ela é tão grande? Por que você é tão pequeno? Por que ela cuida da sua mulher, e não de você? Trate-a como uma pessoa, se quiser, como uma paciente ou uma deusa, mas acima de tudo trate-a como algo que realmente existe. Fale com essa pessoa, para ver o que ela está realmente querendo e para aprender qual o seu caráter, que pensamentos ela nutre. Se você mesmo adentrar sua fantasia, então aquela superabundância de material logo assumirá proporções mais razoáveis. Mantenha sua cabeça e a sua personalidade no lugar e defenda-se da multidão esmagadora de imagens. Trate a anima como uma paciente cujo segredo você tem de descobrir. Carta ao Sr. O, de 7 de maio de 1947. O paciente está muito certo de tratar a anima como uma personalidade autônoma e de endereçar questões pessoais a ela. Considero tal coisa como uma verdadeira técnica. Essa arte ou técnica consiste em emprestar uma voz ao interlocutor invisível, podendo assim ouvi-la. Devemos cultivar a arte de conversar com nós mesmos no cenário oferecido por um afeto. CW 7, 322-23. Quando minha intenção terapêutica concorda com a noção de unipersonalidade, estarei buscando uma figura única que possa ser a minha musa ou a minha fada madrinha, drenando afetos de fantasias secundárias, e por definição abandonando todas as outras. Definições são regras que detêm todo o poder de princípios governantes, determinando o que se inclui e o que se exclui. Se multiplicidade e anima tornam-se, por definição, mutuamente exclusivos, então não apenas a minha imagem de alma fica privada de uma multiplicidade sem limites, mas também a multiplicidade fica privada de alma, e, de fato, em muitos dos escritos de Jung sobre Dioniso, a multiplicidade é uma ameaça para a alma. Em outros momentos, por exemplo, CW 9 e 279, onde ele contrasta unidade e pluralidade, esta última refere-se à dissociação, fragmentação, dissolução, ou, na melhor das hipóteses, uma síntese incompleta da personalidade. Por trás das discussões da terapia sobre a unificação da anima estrondejam grandes carruagens de guerra da antiguidade, perseguições, e o massacre de mártires. Pois no nosso envolvimento com a anima repousa o conflito histórico da alma ocidental sobre a alma. Será ela cristã ou clássica, ou pagã, como os cristãos chamavam a cultura clássica? A anima como unipersonalidade posiciona-se na linha principal da perspectiva cristã da alma. Cintila, a faiscazinha da alma de Meister Eckhart. Do mesmo modo Heráclito deve ter concebido a alma como faísca da substância estelar. Também a alquimia tem a sua doutrina da cintila. Todas as coisas, pois, têm sua origem nesta fonte. CW 14, 42-43.
Não fosse pelos saltos e cintilações da alma, o homem apodreceria em sua grande paixão, a ociosidade. CW 9 e 56. Assim, os elementos pagãos excluídos da anima perdem a alma e transformam-se em áreas demoníacas de culpa e inferioridade. São apenas centelhas de alma, lascas, partes, mas nunca completamente capazes de se tornar alma, a menos que sua energia seja transformada e contida pelo sistema de anima dominante da Senhora Alma como Igreja-Mãe. A unificação pela transformação é um equivalente na linguagem psicológica daquilo que a religião chama de conversão da alma. Mas, e as centelhas da alma, os fragmentos da anima que não se encaixam, que não se convertem? Estes sempre ameaçam com uma grande conflagração. Eles são um nível pré-cristão sempre no limite, uma fantasia recorrente nos escritos de Jung, como é fina a parede que nos separa dos tempos pagãos, CW 9, UI, 272. Há apenas pouco mais de 1000 anos deslizamos dos princípios mais cruéis do politeísmo para uma religião oriental altamente desenvolvida que suspendeu as mentes imaginativas de quase selvagens a uma altura que de forma alguma correspondia ao seu desenvolvimento espiritual. Os elementos reprimidos naturalmente não se desenvolveram, mas ficaram vegetativos no inconsciente, em seu estado bárbaro original. CW 13, 70. O mundo ocidental, do ponto de vista espiritual, encontra-se numa situação precária, e o perigo aumenta quanto mais insistimos em nos cegarmos. Com ilusões sobre a beleza da alma. O homem ocidental vive numa névoa grossa de incenso que ele queima para si mesmo, de forma que seu próprio semblante oculta-se dele na fumaça, essa nossa megalomania que nos leva a acreditar que o cristianismo é a única verdade e o Cristo branco o único redentor. Não há dúvida de que desenterrar a psique é o mesmo que proceder a uma completa operação de drenagem. CW 10, 183-86. A civilização cristã mostrou-se oca num grau aterrorizante, ela é toda aparência, verniz, mas o homem interior permaneceu intocado e, portanto, imutável. Dentro reinam os deuses arcaicos, tão supremos quanto os dos antigos. CW 12, 12. Na verdade, Jung relaciona explicitamente, no memorável parágrafo sobre a adoração da mulher e a adoração da alma nos românticos, o princípio individualista moderno e o polidemonismo primitivo. B. O princípio cristão que une os opostos é a adoração de Deus, no budismo é a adoração do self, desenvolvimento do self, enquanto que em Spitteler e Goethe é a adoração da alma simbolizada pela adoração da mulher. Implícito nesta categorização está o princípio individualista moderno, por um lado e, por outro, um polidemonismo primitivo que atribui a toda raça, tribo, família, ou indivíduo seus princípios religiosos específicos. CW 6, 375. Nesta fantasia da alma, cristãos e pagãos constelam-se e compensam-se. A fantasia das terras bárbaras, Wotan, Dioniso e o inconsciente polidemoníaco que não foi cristianizado, tudo isso contrasta fortemente com a fantasia da unipersonalidade individualizada da alma, que é o guia da individuação rumo à totalidade unificada. A anima é, portanto, a anima naturaliter cristiana, a alma sendo naturalmente cristã devido à sua definição como unipersonalidade. Porém, se colocarmos o contraste entre o singular e o plural no modelo da compreensão, mas a imagem de alma irá aglutinar-se numa unidade, será que a semelhança não cresce ao mesmo tempo em que ameaças até mais psicóticas e bárbaras surgem atrás da fina parede? Em outras palavras, a ansiedade de alguns analistas sobre as psicoses latentes em seus pacientes pode ser uma consequência direta de sua noção de anima. A adoração da anima unificada e polidemonismo primitivo são dois lados da mesma moeda. Em outros termos, uma anima unificada inconsciente constela sua consciência oposta, poligâmica, no ego masculino. O animus múltiplo, inconsciente constela sua consciência oposta, monogâmica, no ego feminino. Arquetipicamente, o que está acontecendo é uma projeção na direção oposta. Dessa forma, vemos a monogamia como uma ideia nascida do animus, uma tentativa de discriminar entre os vários espíritos escolhendo um e unindo-se a ele. O animus não aparece como uma pessoa, mas como uma pluralidade de pessoas. CW 7, 332, confronte com CW 10, 698, o animus da mulher, constitui uma legião. CW 9, 2, 424. E poligamia é uma ideia nascida da anima, uma tentativa de afrouxar a singularidade compulsiva masculina, paganizando e demonizando através da multiplicidade. Ao evocar o conflito cristão-pagão, tento explicitar o cenário histórico da fantasia de Jung face a esta questão. Quero entender por que ele teve de insistir na unidade da anima em face de evidências que poderiam tê-lo levado para o lado oposto.
Mas evidência não é o fator determinante, nem na nossa discussão e, provavelmente, nem na noção de Jung. Há algo mais profundo aqui, o fator subjetivo, que em parte forma o terreno empírico de qualquer definição de anima. Portanto, não acredito que a questão possa ser resolvida de um ponto de vista apenas filosófico, ou seja, que a anima como um arquétipo luminoso é uno, a anima como imagem fenomenal é vária. Isto, de uma certa maneira, deixa a porta aberta para que novas questões apareçam. A mais importante é, como sabemos que a anima luminosa é uma, já que o luminoso está além do conhecimento? Tudo o que conhecemos são as várias imagens da anima, e elas aparecem no mundo inteiro, conforme afirma Ogre, e aparecem especificamente na imaginação diversificada de cada um. Respostas como vários em um e um em vários são conundrums ou sábios provérbios, a psicologia da questão continua intocada. Em vez disso, acredito que a questão só possa ser resolvida em termos de um outro tandem de anima. É a vez do tandem que ocupa o lugar mais importante na psicologia junguiana ou para a alma do self ou anima do velho sábio. Eles aparecem muito cedo na imaginação de Jung como Salomé e Elias Philemon. Vislumbrei duas figuras, um homem velho com uma barba branca e uma jovem bonita. O homem velho explicou que ele era Elias, e isto me provocou um choque. Mas a menina espantou-me mais ainda, pois ela se chamava Salomé. Ela era cega. Que casal estranho, Salomé e Elias. Mas Elias assegurou-me que ele e Salomé se pertenciam desde a eternidade. MDR, p. 181. Com ele surge uma atmosfera egípcio-helenística com uma tonalidade gnóstica, o próprio mundo onde a imensa luta entre o cristão e o clássico pela alma do homem ocidental. É no tandem com Ve e o sábio, Senex, que a anima é percebida e definida como uma unipersonalidade, não porque ela é uma mas porque é vista através de um olhar que enxerga unidades. O ponto de vista é do arquétipo do self que enxerga a alma com um olho unificado. Se o teu olho for são, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. A anima unipessoal encontra suporte no tandem com o self, sua unidade e centralidade, sua síntese transcendente, sua interioridade e seu cristianismo. Pois não é tanto a alma que é naturalmente cristã, mas o self que tem sido naturalmente simbolizado na nossa cultura por Cristo. Alguém já me objetou que Cristo não pode constituir um símbolo válido para o self. Eu não poderia senão aplaudir esta opinião caso ela se referisse estritamente à época mais recente, quando a crítica psicológica tomou-se possível, mas de modo algum faria caso ela pretenda julgar a época pré-psicológica. Cristo não só simbolizava a totalidade, mas, como um fenômeno psíquico, ele era essa totalidade. CW 9, 2, 1, 5 n 75. O símbolo do Cristo é da maior importância para a psicologia, na medida em que talvez ele seja o símbolo do self mais altamente desenvolvido e diferenciado, à parte a figura do Buda. Podemos observar isto pela extensão e a substância de todos os pronunciamentos que foram feitos sobre Cristo. Eles conferem com a fenomenologia psicológica do self num grau inusualmente alto, embora não incluam todos os aspectos desse arquétipo. CW 12, 22. Aqui a noção de anima é afetada por um outro grupo de pares de opostos. De um lado, exterior, extroversão centrífuga, histeria, multiplicidade do mundo, CW 9, e 632, e anima no lugar errado criando todas as ilusões de Shakti. A histeria é caracterizada por um movimento centrífugo da libido. CW 6, 859, confronte com 858 e 63. Ela Eva, Pandora fazia o papel de anima, que funciona como elo de ligação entre corpo e espírito, assim como Shakti ou Maya envolve a consciência de um homem com o mundo. CW 13, 126. Do outro, interior, introversão centrípeta, esquizofrenia, o arcaico, a imaginação primordial do mito e a anima no lugar certo. Na esquizofrenia, o movimento é mais centrípeto. Durante a incubação de sua doença, o esquizofrênico dá as costas ao mundo exterior de forma a retirar-se para dentro de si mesmo. CW 6, 859 e 63. Recolhida sua projeção, ela anima a volta a ser o que era antes, ou seja, uma imagem arquetípica que, ao funcionar no lugar certo, beneficia o indivíduo. CW 16, 504. Melusina, a Shakti enganosa. Não deveria mais dançar diante do adepto com gestos sedutores, mas sim voltar a ser o que era no princípio, uma parte da sua totalidade. Como tal, ela deve ser concebida na mente. CW 13, 223.
O movimento extrovertido é epimetiano, constante desperdiçando e respondendo de um jeito sem alma. CW6, que o movimento introvertido apresenta ou funcionam apropriadamente, endogâmico, interno, mediadora de típicas, não padrões de comportamento. B. Na forma de deusa, a anima se encontra projetada de um modo manifesto, mas quando ela aparece em sua própria forma, psicológica, ela é introjetada. Segundo a expressão de Layard, ela é a anima interior. É a somponsa natural, ao mesmo tempo mãe, irmã, filha e esposa do homem desde a origem dos tempos, a companheira que a tendência endógama espera em vão encontrar na mãe ou na irmã. CW 16, 438. O desenvolvimento dessa forma procede do exterior para o interior assim como inferior para o mais superior, de Eva para Sofia, muito de prescrição de Santo Agostinho para o desenvolvimento ad exterioribus ad interiore, ab inferioribus ad superioria. Ao ser a mediadora para o centro e sua unidade, em vossa periferia e suas mil coisas sem alma, a noção de unipersonalidade, movimentos fundamentais para o desenvolvimento de anima, para de fora para dentro, do baixo para o alto. Quando estão tomadas literalmente como formas de comportamento, o mito de anima resulta de fato numa superioridade, numa inferior e aí também a unificação é realizada às custas dos eventos uninos e múltiplos da alma. A anima realmente conduziu a um senex dogmático, literal, incrustado. As consequências desse movimento se não totalmente com a riqueza do pensamento junguiano sobre a pluralidade com as diversas possibilidades das figuras, emoções e centelha podem fazer a consciência contrair-se na unilateralidade que pairava como uma definição de neurose. E eu especificaria a neurose religiosa e localizaria sua etiologia na própria análise, pelas noções analíticas de anima. Além disso, essa neurose é percebida no consultório uma vez que as atitudes do paciente favorecem a fantasia da anima da terapia. Por neurose religiosa da análise quero dizer especificamente que acontece quando a individuação é conduzida por uma anima que encara a integração como unidade e interioridade comum. Daí só se encontra a alma voltando-se para dentro em busca de um guia. Ao concentrar-se sobre esta unipersonalidade, ela está concentrada, retraindo a exuberância excedente de fantasia. A concentração de anima domina, ela faz com que apareça a superioridade que vaza na análise como um súbito de identificação com interioridade. Assim, a anima perde sua vida, da qual ela é o próprio arquétipo. Uma religiosidade é acompanhada da mágica da sincronicidade, consagra a análise, e os fracassos mundanos, as obtusidades, a insignificância das duas pessoas tornam-se meros invólucros dentro dos quais estão escondidos altos poderes de uma sabedoria relativa ao mundo interno, e a análise como seu vaso de vidro. Dessa maneira, horribile dicto, individuação torna-se isolamento, introversão torna-se introspecção, e os insights são substituídos por inspirações, na medida em que a alma mistura-se com a espiritualidade de um self logóico, de forma que os enigmas da vida são solucionados in vitro através de diálogos internos com uma sacerdotisa oracular, a minha anima. Mas à busca da unidade opõe-se uma tendência possivelmente até mais forte de criar multiplicidade, de forma que mesmo em religiões estritamente monoteístas, como o cristianismo, a tendência politeísta não pode ser suprimida. CW 5, 149. A pluralidade irreprimível retorna da distante periferia como múltiplos discos voadores, uma pluralidade de unidades. A pluralidade de OVNIs é uma projeção de inúmeras imagens psíquicas de totalidade que aparecem no céu porque, por um lado, elas representam arquétipos carregados de energia e, por outro, não são reconhecidas como fatores psíquicos. CW 10, 635, confronte com 633-34. Uma pluralidade de unidade semelhante ocorre no estágio culminante do processo alquímico, para além do qual é impossível prosseguir exceto através da multiplicatil. CW 16, 526. Pois unidade, nota Jung, não é uma realidade empírica, nem parte de nosso mundo vivido. É a imagem de fantasia de um alvo. B. O objetivo unidade só importa enquanto ideia, o essencial porém é a opus que conduz ao objetivo, está é a meta da vida enquanto ela dura. CW 16, 400. A personalidade, no sentido de realização total do nosso ser, é um ideal inatingível. O fato de não ser atingível não é uma razão para se opor a um ideal, pois os ideais são apenas os indicadores do caminho, e não as metas visadas. CW 17, 291. A realidade consiste numa multiplicidade de coisas. Mas não é um número, o primeiro número é 2, e com ele começam a multiplicidade e a realidade. CW 14, 659. Até agora não encontrei nenhum centro estável ou definido no inconsciente, e não acredito que tal centro exista. Acredito que aquilo que eu chamo de self é um centro ideal. A insistência de Jung sobre a natureza paradoxal do self torna-se particularmente importante em vista de sua definição como arquétipo da unidade psíquica. Porque, por definição, ele é sempre parcialmente inconsciente, não tem barreiras e, portanto, é suscetível a misturar-se com outros dominantes arquetípicos. A noção de self e mesmo uma experiência ou uma imagem onírica chamada self estará sujeita à coloração de outros arquétipos.
Assim, há noções e experiências que imprimem sombra no self, escuridão, desconhecimento, o Soul Niger, ou a Grande Mãe, cíclica no tempo ou regenerativa no efeito, ou anima, símbolos naturais, estéticos e históricos. Self não é sempre igual, e como um centro estável e definido é um ideal. Ideais conduzem a idealizações, de forma que um foco terapêutico no self é mais bem concebido se reconhece suas diferenciações, seja a linguagem, a imagem e os sentimentos reais, de forma a reconhecer sob qual dominante, dentro de que mito, está agora aparecendo o self. Da mesma forma que o interior não está literalmente dentro de mim, e o superior não está literalmente mais alto, unidade não é literalmente unicidade, um único lugar, uma voz, uma imagem. Assim como o interior refere-se ao ponto de vista da interioridade em qualquer lugar, e o superior refere-se ao aspecto da fantasia sutil dos eventos, da mesma forma a anima refere-se ao conhecimento de que todas as coisas são formas de alma e lhe dão significado, de que a existência é uma teia psíquica, e de que nada designado a ser humano é alheio à alma. Unidade da alma refere-se à unidade de uma perspectiva que enxerga todos os eventos como realidades psíquicas. Uma unipersonalidade de anima personifica esta perspectiva unificada. Através dela, reconhecemos que as 10.000 paixões representadas pela multiplicidade das imagens e experiências de anima são todas e cada uma delas possibilidades de cultivar. A anima é a função que dá à psique a multiplicidade, sendo o correlato psicológico do politeísmo e das formações simbólicas individuais. O estágio anima da animuse está relacionado com o politeísmo. CW 9, 2, 427. A transformação da energia por meio do símbolo é um processo que vem se realizando desde os inícios da humanidade, e ainda continua. Esta antiquíssima função do símbolo está presente também em nossos dias, apesar do fato de que, por centenas de anos, a tendência da evolução da inteligência humana foi no sentido de reprimir a formação individual de símbolos. Um passo nesta direção foi a exterminação do politeísmo. CW 8, 92. A anima permite ao múltiplo não se tornar um, mas que se tome matéria psíquica. Daí a anima não pode ter nenhuma identidade específica conhecida, não pode ser identificada. Anima refere-se ao ponto de vista da alma que trazemos, ou que ela traz, para a experiência. Assim, a questão do um ou vários é psicologicamente irrelevante, como o próprio Jung diz, a anima pode aparecer de forma singular ou plural, CW 14, 128.